Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. Ainda falando sobre prevenção de drogas, a falta de ética. Quem tem ética respeita tanto o outro como a si mesmo. Essa base do comportamento social começa em casa. Assim como os pais se preocupam com o filho para que nada de ruim lhe aconteça, ele também deve se preocupar com os pais e fazer o possível para preocupá-los menos. O maior poder do controle do uso ou não das drogas está com o próprio filho. Depois que as usa, o filho perde progressivamente o controle do que se passa dentro dele, como resultado do que a droga ingerida lhe provoca bioquimicamente. A droga é prazerosa e absoluta, sempre age conforme suas características químicas nos mais diferentes organismos. O uso das drogas, a mentira, a violência e a delinquência andam de mãos dadas. A ética se desenvolve com a responsabilidade. Quando a criança faz o que é capaz de fazer, os pais precisam parar de fazer tudo aquilo. Quando a criança faz o que é capaz de fazer, os pais precisam parar de fazer tudo pelo filho. Quanto menos o filho faz, mais aumenta a dificuldade de fazer. Com o passar do tempo, ele passa a ter vergonha da dificuldade de fazer o que a maioria do pessoal da sua idade faz. Muitos meninos e meninas de 9 e 10 anos andam com o cadarço do tênis solto porque não sabem amarrá-lo. O pai e a mãe, que sempre amarram o tênis do filho, oferecendo por amor essa ajuda de boa vontade, acabam mais atrapalhando que ajudando no desenvolvimento da autossuficiência. Não respeitar nem estimular o desenvolvimento da autossuficiência é uma pequena falta de ética dos pais, da mesma forma que ocorre quando fazem a lição do filho. O desejo dos pais de amarrar o tênis foi maior que o de ensinar o filho a fazê-lo. É por amor, e não por sua falta, que o fizeram, mas o que importa é que o prejuízo foi maior que a ajuda. Mais tarde, os filhos, para não admitir que são incapazes, dizem que são eles que não querem estudar ou amarrar o cadarço. Conclusão: o importante é que o filho aprenda, por isso, quem ama educa. Então, a questão da ética é você ensinar o seu filho as coisas básicas que ele vai precisar, né? Ele tem que saber se virar. A gente quer agradar, a gente quer fazer. Eu entendo, porque como mãe, passa pela nossa cabeça o agrado. Nós estamos agradando, né? Nós estamos amando, nós estamos ensinando o filho a amar. Na verdade, nós estamos ensinando ele a fazer nada, porque quando chegar a nossa vez, ele não vai saber fazer para nós, né? Nós vamos ficar velho, a gente vai pedir para amarrar pra gente um sapato, ele não vai saber, porque ele não aprendeu. Sempre teve alguém que fizesse por ele. Vai ter dificuldade de relacionamento. Se é um menino, vai encontrar uma menina que faça tudo por ele, tudo que a mãe dele fazia. Eu, quando comecei meu casamento, tive problema com a sogra. Minha primeira discussão com ela, sem querer, não foi premeditada. A gente estava passando o Natal juntas na minha casa. E era o primeiro Natal. Era a primeira vez que eu tive um contato maior com ela, foi ali. A gente sempre se via, tudo, mas era oi, oi, tchau. Nunca de sentar junto em volta de uma mesa. E aquele Natal foi o primeiro. E o primeiro e único, que não teve outro Natal. Para vocês terem uma ideia, né? Na cabeça da minha sogra, meu marido não precisava fazer absolutamente nada. Tudo ela fazia para ele. Ele era filho único. E aí ela achava que eu, como esposa, eu tinha que fazer tudo para ele também. Aí eu chamei ele, nós terminamos de almoçar e eu coloquei a louça em cima da pia e falei para ele: enquanto eu lavo, você seca e guarda, pra gente ir mais rápido para poder ir para a sala dar uma atenção para a sogra. Ela escutou. Ela falou: mas meu filho nunca secou uma louça. Lá em casa sou eu que lavo tudo, eu que guardo, ele não sabe nem onde estão as coisas. Quando ele acorda, o café dele já está na mesa. Eu falei: tá enganada, né? Ele precisa fazer as coisas. E quando a gente tiver um filho? Ah, não, filho também é obrigação da mulher. A mãe não tem que delegar para o marido, né? Então eu comecei a ter problemas, porque meu marido não sabia fazer nada. Aí eu fiz o contrário com meu filho. Para ele eu fui ensinando tudo. Não dava para ele fazer todos os dias. Ele tinha que estudar, ele tinha as tarefas dele e eu preferia que ele se empenhasse na escola. Porém, eu não deixei meu filho assim, sem saber fazer as coisas. Tudo que você mandar ele fazer, ele faz. Então, a gente começa a fazer tudo pelo filho, o filho depois não sabe fazer. Isso é falta de ética dos pais. Não é
A gente pensa que é amor, que é carinho, mas não, a gente está errando. E o professor também. Quando ele vê que a lição veio perfeitinha, o professor sabe que não foi o aluno. O professor está com o aluno aí todo dia. Aí a gente vai falar com o aluno fala, não fui eu que fiz. Não, não foi você. Sua mãe te ajudou? Ah, ela só ajudou numa coisa ou outra. Não, tua mãe te ajudou. Tua mãe fez para você. Você chama a mãe fala, não, professor, ele fez sozinho. Em casa ele faz tudo. Você sabe que a criança não faz. A mãe tá mentindo, tá faltando com ética. Então o professor tem que chamar essa mãe e falar a real, né? Ah, vai dar dor de cabeça? Vai. A mãe vai gostar de ouvir você falar pra ela que ela tá mentindo? Não. Mas a gente vai ter que fazer esse papel, né? Porque se a gente deixar a mãe fazer a lição de casa, porque eu escuto muito professor falar isso, problema da mãe, né? Foi pra casa a lição, ela tá fazendo pelo filho, problema dela. Mas eu sou a professora daquele menino. Então eu tenho que me importar com o menino, não é com a mãe. Eu tenho que chamar o garoto e falar que ele não deve fazer a lição, a mãe fazer a lição para ele, né? E a mãe, eu tenho que alertar também, que eu não sou besta, que ela tá, não é que ela tá tentando fazer a professora ser besta, muitas vezes nem é isso, né? Algumas eu já tive, de fazer a lição do aluno, fazer tudo perfeitinho, chegar na sala de aula e falar para mim assim, só na sua aula que ele não faz, do tipo, eu é que era o problema, não o garoto e não a mãe. Tem essas exceções aí, né? Mas geralmente a mãe faz a lição da criança porque quer ver o caderno caprichado, quer ver o aluno chegar na escola e receber elogio. Não é dessa forma que ele vai receber elogio. Ele vai receber elogio fazendo a lição. Ele fazendo. Que ele faça um risco, que ele pinta, que nem quando eu dou caneta. Quer ver uma tortura? É quando sai do lápis de escrever e vem para a caneta azul. Aí as mães entram em desespero. Ai, porque a letra tá horrível. Ah, professora, porque a senhora pode fazer caderno de caligrafia? Professora, a senhora pode não sei o quê. Elas querem que a criança aprenda da noite pro dia a largar o lápis e escrever com caneta. Não é assim. É um processo. É uma forma diferente de pegar, né? Porque do jeito que você pega aqui não é a mesma coisa do lápis. O formato da caneta é diferente. A caneta escorrega mais rápido do que o lápis. Ela não apaga. Então, quando vai para a caneta, o caderno vai ficar feio. Vai ficar cheio de rabisco, de tentativa. Aí elas já querem comprar branquinho, elas querem comprar aquela borracha, lápis borracha que fura, rasga o caderno. É um desespero que vocês não têm ideia. E não precisa. Porque o caderno do aluno nada mais é do que um rascunho para a vida dele. O caderno é um rascunho, é um local de anotação. Ele pode rabiscar, é lógico que a gente vai ensinar a ter capricho, a gente vai ensinar a pular linha, fazer parágrafo, a gente vai ensinar a saber usar o caderno. Mas enquanto não aprende, é rascunho. Aquilo ali é para ele aprender, para ele exercitar. Então ele vai ter que errar naquele espaço. Onde que ele vai errar? Ele vai errar na carteira? Na parede? Não, é no caderno. Ali ele vai fazer as tentativas dele para chegar num patamar melhor. Então, as mães, os pais ficam desesperados porque eles já veem o caderno rasgando, já vê o caderno rabiscado, não sei o que, eles já ficam, né? Aí vem sempre aquele argumento, tem que comprar outro caderno. Aí hoje a prefeitura, o estado acabam dando o caderno, então esse argumento para mim já caiu. Eu falo, não, fica tranquilo, porque ainda tem mais 4 que o governo deu, né? Uma vez eu usei um caderno, o projeto chamava Destruindo e Construindo Valores. E eu fui baseado num livro. E aquele livro ele dava uns comandos. Um dos comandos, desculpa, gente. Um dos comandos era de destruir o caderno. Então eu peguei 2 cadernos de brochura da prefeitura. Um era para destruir e o outro era para construir. Esse que eu usei para destruir, eu quase fui metralhada na porta da escola. Mas me deram tanta pedrada. Por quê? O projeto era para destruir. Então era para usar borra de café no caderno. Era para usar bala, aquelas balas que mudam a cor da língua e depois lamber assim para deixar a marca da língua no caderno. Tinha parte que era para rabiscar, tinha parte que era para recortar. Então o caderno ia ficar totalmente destruído, mas era para mostrar o que a gente faz com pessoas. O caderno era como se fosse uma pessoa. No final do uso do caderno,
a gente ia chegar nessa conclusão. Olha, tudo que você fez nesse caderno são coisas que você faz diariamente, quando você fala isso, quando você faz aquilo e tal. Então eu ia fechar dessa forma. Depois a gente pega o construindo, aí ia montar aquele caderno bonitinho, cheio de perfuminho, de bichinho e coisa e tal. Mas quando eu tava destruindo o primeiro caderno, nossa senhora, quase fui presa. Até que o prefeito teve um pai que mandou recado pro prefeito, falando: a professora tá acabando com o material que você mandou. Sendo que o caderno é feito para isso, para você utilizar para o seu trabalho. Se tem um objetivo, você deve utilizar. Então, os pais ficam numa paranoia com essa história de caderno, que não faz sentido. Chega no final do ano, todos os cadernos vão pro lixo. Que você pergunta, eu sempre peguei sala na sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? Sempre eu dava acompanhamento. Chegava no outro ano, eu falava: e o caderno do ano passado? Ah, foi pro lixo. Então, é uma paranoia danada para depois aquele caderno ir pro lixo. Sendo que a minha mãe, que era semi-analfabeta, minha mãe guardava meus caderninhos. O meu pai tem o caderno, eu tenho o caderno do meu pai até hoje guardado, quando ele fez a 4ª série dele. E os pais têm tanto apego com aquele negócio e chega no final do ano e joga fora. Como quem diz, isso aqui não serve para nada. Aí fez tanta questão daquilo para depois não servir para nada. Então a criança deve imaginar no final do ano: poxa, eu tive tanto trabalho e não serviu para nada. Então, o que os pais fazem, às vezes, sem conhecer, é de acabar com a criança, com a autoestima da criança. É preferível que a criança saiba que aquilo ali é um rascunho, que ela vai rabiscar, que ela vai errar, que ela vai acertar, que ela vai treinar e que vai servir para ir pro lixo depois, porque é só para poder treinar. É preferível do que fazer todo aquele drama de caderno maravilhoso e chegar no final do ano e ir pro lixo. E a criança vai se sentir como? Então, é isso que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que ver essa ética, ensinar as coisas e praticar as coisas que a gente ensina. A criança tem que seguir exemplos, ela tem que fazer as coisas boas que os adultos fazem. Isso é ética. É ensinar valores, princípios, que elas tenham condições de discernir o que é certo, o que é errado. Isso é muito importante. Isso impede que elas cheguem nas drogas. Né? Quando a criança ela aprende esses valores, esses princípios, e ela possui essa ética, pode chegar tudo de prato na mão. Ela não vai querer, porque ela sabe discernir o que é certo e o que é errado. A ética proporciona isso na criança, mas precisa praticar. Não é só falar, né? A gente fala, eles escutam, mas eles têm que praticar, eles têm que fazer. Então é importante que os pais comecem a entender que não é só vem comer que a comida está na mesa. Não, vem comer e coloca o tanto que você vai comer, né? Se você quiser comer mais, você coloca mais, mas coloca um pouquinho só. Vai cair para fora do prato? Vai fazer sujeira na mesa? Vai, coloca um plástico na mesa para não sujar a toalha, né? Até a criança aprender a colocar comida. Mas a gente tem que dar autonomia, tem que deixar andar. Senão, quando chega lá fora, alguém vai andar para ela também. E isso é muito perigoso, né? As pessoas que vão fazer tudo para ela lá fora é perigoso. Ela tem que fazer a parte dela, tá certo?